Olá pessoal, meu nome é Luana, eu sou diretora de currículo na Secretaria da Educação e hoje eu vim falar com vocês sobre o Guia do Currículo Priorizado. Primeiro eu vou fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, cabelos longos castanhos, estou vestindo uma camisa preta e uma calça jeans. Então vamos lá para fazer com vocês aqui um breve relato das mudanças que nós teremos para o Guia em 2026 e trazer um pouquinho do contexto para quem está chegando agora na rede de como foi pensado o documento. Então, o contexto que nós temos é que nós temos o currículo paulista como nosso documento oficial e nós temos aqui o nosso escopo sequência que está nos orientando, né, na produção dos materiais digitais e tem ali o planejamento aula a aula. Faltava para nós um documento intermediário, que é um documento que deixa o caráter da priorização oficializado. Então, hoje nós temos para a rede o Guia do Currículo Priorizado, que é o principal material de planejamento para nós, que tem para todos os componentes, e ele está aqui, né? Ele chega para nós para apresentar as aprendizagens essenciais, trazer um caminho de como a gente chega até ela com o escopo sequência e amarrar com as principais matrizes de avaliação, tá? Eu costumo dizer para a rede que esse movimento não é um movimento novo e que nós não inventamos a roda aqui quando a gente pensa na priorização. Os professores, né, que já estavam na sala de aula, seus núcleos pedagógicos já faziam suas priorizações e sabiam, né, que não teria como a gente cumprir todas as habilidades que são previstas para os nossos componentes no currículo. Então, gente, o documento Guia do Currículo Priorizado, ele vem ratificar aquelas listas que nós recebemos na pandemia ou aquelas grandes listas que nós fazíamos de priorização, mas agora com caráter centralizado, né? O Estado, ele assume que ele tem que fazer essa priorização e casar os descritores às habilidades que foram priorizadas, tá? O que nós temos aqui de amparo legal? Nós temos o decreto 12.391, que fala para os estados que nós precisamos ter tanto um referencial curricular priorizado, né, reorganizado, um escopo sequência, um material digital, um material didático de apoio que case com esse escopo e as avaliações de seus descritores ligadas à priorização, tá? Eu tenho aqui um corte, né, que esse aqui compreende bem, descreve bem o nosso documento, que ele tem as partes que o guia está alicerçado. Então, nós temos a parte da aprendizagem essencial do ano, que é a nossa visão macro, pela primeira vez, né, nós teremos todas as aprendizagens do ano em um documento. Nós temos a aprendizagem essencial detalhada, que é a visão intermediária, então, como a gente faz para chegar até, né, a aprendizagem essencial, qual é o caminho. Nós temos a visão do escopo sequência, que é a nossa visão micro, é o planejamento aula a aula, e nós temos as matrizes, as principais matrizes de avaliação, tanto da prova paulista quanto do SARESP, tá? Então, nós teremos essas fatias dentro do nosso documento, e aqui eu trouxe para vocês algumas perguntas que o guia é capaz de responder. Então, quando a gente olha para o guia, quando a gente pergunta, né, o que o estudante precisa aprender ao longo do ano, o guia responde, quando vocês olharem para as aprendizagens essenciais. Quais são os conhecimentos prévios necessários para desenvolver essas aprendizagens? O guia responde, quando a gente olha aqui para as páginas intermediárias, a gente tem ali descritos os nossos conhecimentos prévios. Como organizar as aulas ao longo do ano para desenvolver as aprendizagens essenciais? É só a gente olhar para a parte do escopo sequência que está dentro do guia. E como essas aprendizagens são avaliadas na prova paulista e no SARESP, nós podemos ver tanto nos descritores das páginas intermediárias, onde tem o de olho na prova paulista e de olho no SARESP, ou no ensino médio de olho no provão paulista, quanto na página ali na parte superior que nós temos as referidas matrizes, tá? Então, avançando um pouquinho, eu costumo dizer também que o guia, ele não é uma priorização apenas quantitativa, ele não vai falar apenas dos cortes que foram feitos nas habilidades, mas sim que ele tem as aprendizagens essenciais reescritas. Então, ele é uma abordagem qualitativa para mostrar para nós, com mais clareza e coesão, como essas aprendizagens essenciais estão estruturadas para auxiliar o planejamento do nosso professor. Então, quando a gente olha aqui para essa tela, a gente tem ciência que a aprendizagem essencial é como um objetivo de aprendizagem. Então, ela está escrita, sobretudo, na perspectiva do nosso estudante. Então, quando a gente olha ali para as nossas AEs, quem vai analisar, quem que vai estabelecer, quem vai aplicar, é tudo na perspectiva do nosso estudante para ser desenvolvido o conhecimento. Essa tela é muito importante para nós porque ela mostra como nasce a AE. Então, a aprendizagem essencial, ela é um conjunto da habilidade priorizada com a habilidade relacionada, que é suporte, ligada aqui aos objetos de aprendizagem que estão presentes no escopo sequência. Daqui nasce a aprendizagem essencial e deriva para nós os conhecimentos prévios, que eu vou mostrar onde eles estão no guia.
Pessoal, essa aqui, para nós educadores, é uma tela muito importante, porque ela mostra qual que é a estrutura da escrita, da redação de uma aprendizagem essencial. E aqui, nesse ponto, eu só gostaria de fazer agradecimentos a todos os PECs que colaboraram na escrita das AEs de diversas URIs, né, conosco no processo de priorização e de análise do guia do currículo priorizado, tá? Então, quando vocês pegam uma AE para analisar, vocês podem olhar lá e observar que terá um verbo de comando, terá um objeto de conhecimento e terá os seus devidos modificadores. Então, na estrutura de uma aprendizagem essencial, só que com uma reescrita mais clara e mais coesa, tá? Avançando aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, então, essa aqui é uma habilidade priorizada, então ela tem uma escrita muito mais ampla, e aqui embaixo é uma aprendizagem essencial, com cortes aqui no que de fato, né, nós estamos priorizando, tá? Vamos lá, essa tela é a conhecida taxonomia de Bloom e eu trouxe ela para deixar bem esclarecido, né, que quando a gente pensa na taxonomia, a gente pensa nas escadinhas, vocês vão ver que a aprendizagem essencial está sempre ali chegando no verbo mais complexo, justamente porque, como é o nosso ponto de chegada, é onde a gente quer, né, que o nosso estudante chegue ao nosso mínimo inegociável, então nós temos aqui, né, nós priorizamos os últimos verbos, as últimas ações da taxonomia de Bloom, e isso é muito importante para que vocês compreendam o que é a proposta de uma aprendizagem essencial, tá? Então, essa retomada que eu estou fazendo com vocês, ela é importante, mas ela já está bem posta, né, nos vídeos do ano anterior, toda aquela discussão que nós fizemos para explicar muito mais o contexto e como que a aprendizagem é escrita. E agora eu gostaria de me atentar com vocês às grandes mudanças. Então, o que nós temos para 2026? Nós tínhamos aqui, né, em 25 segundo semestre, nós tínhamos aqui o guia, só um minutinho. Nós tínhamos o guia priorizado para a língua portuguesa e tínhamos o guia para a matemática. Em 26 do primeiro semestre, nós já ampliamos, né, o guia para todos os componentes anos finais ensino médio. E agora, para 26, no segundo semestre, nós teremos o guia para todos os componentes anos finais e médio e também para os anos iniciais. Lembrando que para os anos iniciais, nesse semestre só terá língua portuguesa e matemática, que vamos fazer um piloto aos moldes que fizemos com os anos finais e ensino médio, tá? Feito isso, quais são então as grandes transformações que nós tivemos no documento, tá? Nos anos iniciais, então, primeira versão, né, nós teremos uma gravação só para aprofundar com vocês o que é o guia e fazer toda a parte introdutória, mas os anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, nós teremos os componentes de língua portuguesa e matemática e teremos a visão das aprendizagens essenciais, tá? Vamos lá, eu tenho uma importante comunicação aqui para ficarem atentos, né, os profissionais da educação dos anos iniciais, que para aqueles componentes que não estão no guia, então para além de português e matemática, nós seguimos, né, com o escopo sequência, tá, orientando o planejamento. Vamos lá, gente, então as grandes modificações, as grandes mudanças para o nosso guia 2026. Nós temos a visão macro, né, agora sim, dos componentes do ano e série, para todo o ano e todos os componentes. Nós temos a visão detalhada, então, com as habilidades relacionadas e conhecimentos prévios, com os conteúdos, né, da aula e material digital, todo clicável, como vocês já conhecem, que é uma característica do guia. Nós temos aqui o de olho na prova paulista e nós temos o de olho no SARESP para os anos iniciais e para os anos finais. No ensino médio, gente, nós teremos o de olho no provão paulista, tá? Mas eu vou explicar melhor essa mudança para vocês. Quando a gente olha a terceira parte aqui do nosso escopo, do nosso guia, que é a visão micro, que é a visão aula a aula, nós temos o nosso escopo sequência, com os conteúdos trabalhados e com os objetivos aqui de aprendizagem, tá? Então, essas são as grandes mudanças, e aqui o corte delas passo a passo, tá? Lembrando que a primeira novidade é a visualização de todas as aprendizagens essenciais do componente em cada ano série. Então, quando vocês verem a tela macro, vocês vão ver aqui habilidades do primeiro, aprendizagens essenciais do primeiro e segundo semestre, tá? Nós vamos ver uma tela mais cheia, né, com mais quadradinhos, porque tem ali as AEs do ano todo. Aqui, né, quando vocês olharem na página intermediária, vocês vão ver o de olho na prova paulista e o de olho no SARESP, lembrando, né, que tem especificidade, ó, vamos juntos aqui. De olho na prova paulista, quarto e quinto ano, anos finais e ensino médio. Já para o de olho no SARESP, nós temos no segundo e quinto ano e nos anos finais. Quando você fizer aqui o download do guia,
sobretudo os do ensino médio, você não vai conseguir ver nesse primeiro momento a matriz do Provão Paulista. A matriz do Provão Paulista, pessoal, só estará disponível no guia após publicação do edital do Provão. Então, assim que sair o edital do Provão, essa informação sobe para o guia, vocês fazem o download novamente, que estará o material completo, tá? Vou avançar mais um pouco. A terceira e última novidade que nós temos é a visão do mapa Saresp. Então, volta para nós aquela visão que vocês gostavam muito do mapa foco. Então, estará disponível na parte superior do guia, que conecta os descritores do Saresp aqui com as aulas previstas, né, no ano. Então, nós temos aqui uma visão muito mais detalhada, né, que o mapa foco ele vai mais no pormenor, quais aulas, quais blocos de aula de fato estão relacionados com aquele descritor, com aquelas habilidades priorizadas para atingir a aprendizagem essencial. Novamente, matriz do Provão Paulista vai ser disponibilizado para o guia do ensino médio após a publicação do edital. Então, nenhuma mudança na forma, apenas alguns complementos no guia, né, com as suas devidas matrizes. Como eu acesso os guias? Por mais que a gente tenha os links que correm, né, nos grupos, nós acessamos os guias pela Sala do Futuro, material digital, o planejamento vai em acervo digital, planejamento docente, lá estão todos os cadernos do guia do currículo priorizado atualizado, tá? Vamos lá, gente. Conheça o guia de língua portuguesa dos anos finais. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, mas nós teremos uma live para esclarecer aqui, para mostrar para vocês cada parte do guia pormenorizada e os nossos líderes de componente, cada um fará a sua gravação também, pegando o seu guia e destrinchando isso a serviço, né, das aulas que vocês vão planejar utilizando o documento. Então, rapidamente aqui para mostrar para vocês, eu gostaria de apresentar o guia dos anos finais língua portuguesa. Essa é a visão do sumário. Antes, pessoal, nós temos aquela visão, né, de orientações de uso, com aquelas páginas da lupa, né, ampliando para vocês terem mais informação, mas essa é a visão do sumário, e aqui eu vou clicar em aprendizagens essenciais do 6º ano. Quando clicado, olha, vocês conseguem ver agora todas as aprendizagens essenciais do ano. Se vocês observarem aqui, a primeira AE, né, tá clicado no 6º ano, a gente pode navegar por 7º, 8º e 9º, né, só a gente clicar aqui. Quando a gente vê a primeira AE, nós temos analisar as características de textos do campo jornalístico e midiático. E aqui no campo direito tem ali, olha, ela se relaciona ao 1º e 3º bimestre. Então é muito interessante que vocês olhem essa informação no canto superior direito de cada AE, tá? Clicado aqui, então saindo da visão macro, eu tenho a visão intermediária. Nela eu tenho mais informações, né? Então, habilidade priorizada, as relacionadas, quais são os conhecimentos prévios. E eu tenho já aqui, depois de posta a nossa aprendizagem essencial, as matrizes, então, de olho na prova paulista e de olho no Saresp. Novamente, né, esse é aquele material que a gente consegue clicar e a aula já abre, né? Então, isso facilita para o nosso professor, poupa um pouco de tempo no seu planejamento, e aqui nós temos no nosso canto direito todas as informações, né? Qual que é o ano que nós estamos, qual que é o campo, a gente está em análise linguística e semiótica, quantas AEs estão relacionadas a esse campo. Se eu clicar aqui, eu volto lá para aprendizagens do ano, e se eu clicar aqui, olha, eu avanço para a visão micro, que é o escopo e sequência. Então aqui a gente vê o planejamento aula a aula. E se a gente for no campo superior, olha, aqui está a matriz da prova paulista, com o campo AE, com o campo a habilidade priorizada, com o campo prática de linguagem, as aulas e os grupos com seus devidos descritores. E a matriz, o mapa aqui do Saresp, que é o nosso antigo e velho mapa foco, né, com as aulas por blocos aqui, separando por bimestre, tá? Então esse é o nosso guia dos anos finais. Muito parecido, né, toda a estrutura com o nosso guia que já foi apresentado para vocês para a rede. Para finalizar, pessoal, então, só a mudança principal do guia dos anos finais para o ensino médio é a questão da nossa matriz, né? E quando a gente vem aqui na aprendizagem do ano, a gente tem a visão macro, a gente tem a visão intermediária. Entretanto, olha, na parte superior nós temos matriz da prova paulista e aqui na página intermediária também matriz da prova paulista. Teremos aqui apenas a matriz do Provão Paulista, né, depois novamente de publicado o nosso edital. Então toda a estrutura é muito similar com a estrutura que eu apresentei para vocês dos anos finais. Vamos voltar para o slide.
Pessoal, então essas são as grandes mudanças que nós tivemos para o nosso guia de 2026, né? Conseguimos, felizmente, completar os anos iniciais e agora um piloto com matemática e língua portuguesa. Eu espero que o documento auxilie no planejamento de vocês nas aulas, que seja possível, né, casar a aprendizagem essencial, compreender o percurso, olhar para o nosso escopo sequência e amarrar com os descritores das provas, das referidas matrizes, e que isso facilite, oriente, ajude, né, no planejamento de vocês durante as suas aulas. Novamente, temos para todos os componentes agora o guia e esperamos, claro, que vocês nos deem feedbacks, caso a gente precise, né, melhorar ou corrigir o rumo ou melhorar alguma rota dentro do documento, para que ele fique cada vez melhor e oriente o uso e a prática docente em todas as unidades escolares. Muito obrigada a todos e bom planejamento.